Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia desse domingo, dessa solenidade de São Pedro e São Paulo, nos provoca em alguns pontos na nossa caminhada. Nós somos chamados hoje, no século XXI, no ano de 2015, a dar uma resposta a essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu e você precisamos dar essa resposta para Jesus. Ele está nos perguntando, diante de tanta confusão que é feita aí fora e até mesmo às vezes internamente, nós precisamos dar uma resposta concreta de quem é Jesus. Principalmente sabendo que Ele é o Salvador e a nossa fé, nós professamos um Salvador pessoal. Um Deus que se encarnou e veio nos salvar. Nós não nos salvamos por nós mesmos, nós não nos salvamos por nenhuma coisa que nós possamos fazer. Nós temos um Salvador e Ele é Jesus Cristo, e hoje Ele pergunta a mim e a você: quem eu sou para você? Quem eu sou na sua vida? Eu sou o Senhor? Eu sou o Salvador? Eu sou o Redentor? Eu sou o primeiro? Eu sou aquele que governa? Eu estou sentado no trono de governo da sua casa, do seu coração? As suas atitudes demonstram que eu sou o seu Senhor? É um questionamento que precisa hoje de uma resposta, minha e sua. Dependendo da resposta, nós vamos ser elogiados, como Pedro foi elogiado. Mas nós precisamos responder de uma maneira muito concreta. Exatamente para nós, respondendo de uma maneira muito concreta, nós, eu e você, possamos juntos fermentar, ser aquilo que Jesus mesmo disse: sal da terra e luz do mundo. Ao olhar para essas duas figuras, essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, nós vemos essa resposta muito concreta na vida deles. Desde o encontro pessoal que eles tiveram com Jesus, e aí está um segredo para nós respondermos todos os dias: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? O segredo é esse encontro pessoal, que marca a nossa vida e que faz com que, ao encontrarmos o Senhor, nós tenhamos a capacidade, a força, a graça necessária para, no mundo, testemunhar que nós o encontramos, que Ele é o Senhor, e a nossa vida demonstra isso. Pedro e Paulo, ao encontrarem-se com Jesus, eles testemunharam. Vamos olhar lá, Pedro negou Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado, ali na hora do julgamento. Mas depois Jesus, lá no Mar da Galileia, confirma, no primado de Pedro, confirma e manda com que ele apacente as suas ovelhas, dá uma ordem, exatamente retomando com ele aquilo que ele já havia experimentado. O caminho do cristão, às vezes existem momentos de queda no nosso caminho de cristãos, mas nós precisamos sempre voltar para aquilo que nós um dia professamos. Tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma segunda coisa que nós contemplamos nessas duas figuras, depois do encontro pessoal com Jesus, a resposta, e a partir da resposta, nós cultivarmos no nosso coração um ardor, um desejo de que as outras pessoas também o conheçam pelo nosso testemunho, o conheçam através da nossa vida, da nossa alegria, da nossa participação na vida de igreja, da nossa caminhada. Se nós tivermos oportunidade de testemunhar, de falar de Jesus através do nosso testemunho falado, dado, eu conheci Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele mudou a minha vida, Ele está vivo. E aí testemunharmos com grande ardor, como nós olhamos para Pedro, como nós olhamos para Paulo, um ardor missionário, um desejo de que Cristo seja conhecido. Segundo ponto. O terceiro ponto é essa perseverança, ao ponto de chegar no final da nossa vida e, como Paulo, nós dizermos: combati o bom combate, guardei a fé e terminei a minha carreira. Eles, ao encontrarem-se com Jesus, eles tiveram um ardor missionário e eles perseveraram. Eles foram até o fim no testemunho de Jesus Cristo. Guardaram a fé. Terminaram a carreira. Pedro crucificado, de cabeça para baixo. Paulo com a cabeça decepada por uma espada. Nós somos chamados a perseverar, irmãos. A perseverar diante de todas as dificuldades, diante de todas as provas, diante de todos os questionamentos que o mundo nos faz. Nós somos chamados a perseverar em Cristo, na doutrina de Cristo, fiéis a Jesus Cristo, fiéis àquele que por nós morreu, que nos amou, aquele que o amor venceu na nossa vida e na humanidade. Nós somos chamados a perseverar, pressionados de todos os lados, perseguidos de todos os lados, muitas vezes ultrajados, tentados pelo mal, pelo mundo e pela nossa tendência do pecado. Nós somos chamados a perseverar, porque o encontro pessoal com Jesus dá esse tom na nossa vida, o tom da resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que comanda a minha vida, tu és aquele que me dá ardor, e eu quero perseverar pela graça de Deus. Não há perseverança sem a graça de Deus. Peça a Deus o dom da perseverança. Peça a Deus a graça de você todos os dias ao acordar, dizer a Deus, a Jesus: eu digo o meu sim, eu quero perseverar no dia de hoje, eu quero guardar a minha fé, para chegar no final, eu dizer como Paulo, e também aqui aplicando a Pedro, terminei a minha carreira. Nós precisamos hoje viver assim. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia Deus cuida de nós, nos dá a graça necessária. Mas nós precisamos nos abrir para isso, para que nós também tenhamos, no final de tudo, seja quando Jesus voltar, se Ele voltar na nossa geração, ou nós formos chamados ali, da maneira que nós formos chamados, quando as pessoas olharem para nós, talvez esticados num caixão, olha que dramático. Talvez ali, durinhos num caixão, não pelo frio, mas pela frieza do corpo que não tem mais vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: puxa vida, Padre Roger guardou a fé e terminou a carreira. E aí, falei o meu nome para você falar o seu. As pessoas vão olhar e vão falar: puxa vida, vale a pena. Ele guardou a fé e terminou a carreira de uma maneira linda, na simplicidade, sem muito alarde, mas fiel àquilo que ele professou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!